O episódio começa com um flashback de Shane, Lori, Carl indo para Atlanta com um trânsito extremamente engarrafado. Mais adiante estão Ed, Carol e Sophia. Carol diz que tem comida no carro quando Carl diz que está com fome. Ela vai ao seu veículo para buscá-la, mas Ed a proíbe, dizendo que eles não podem dar comida a desconhecidos. Shane e Lori decidem descobrir a origem do engarrafamento e vão mais à frente, onde podem ter uma visão de Atlanta. Enquanto isso, Sophia acha que Shane é o pai de Carl, mas o garoto é claro quando diz que não. Ele fala que seu verdadeiro pai está morto. Lori e Shane, eles veem helicópteros militares sobrevoando o local e jogando bombas extremamente tóxicas no local. Lori se desespera e Shane a conforta. No presente, os sobreviventes são vistos preparando-se para uma nova busca por Sophia. Carol comenta a Lori que pode cozinhar para os Green e a esposa de Rick concorda para todos fazerem um jantar e estreitarem as relações. Carol diz que está tentando não pensar no que está acontecendo com Sophia. Daryl comenta que viu um chupa-cabra quando jovem, embora ninguém acredite em sua história, principalmente T-Dog. As pessoas que vão fazer as buscas de Sophia se dividem em 3 blocos, um formado por Shane e Rick, outro formado apenas por Daryl e mais um formado por Andrea, T-Dog e Jimmy, que diz ter tido a autorização de Herschel. Shane diz que Jimmy é responsabilidade de Andrea, já que ele não sabe manusear armas de fogo. Daryl usa um cavalo de Herschel para procurar por Sophia. Ainda na fazenda, Glenn diz ainda que tem 11 camisinhas para Maggie, mas ela parece não querer repetir o que aconteceu no episódio anterior. Rick e Shane buscam por Sophia, mas não conseguem achá-la. Os dois conversam sobre a juventude, até certo ponto quando Shane, impaciente, diz que talvez eles deviam abandonar as buscas. Rick discute com ele por causa disso. Glenn pergunta a Lori se esta está grávida. Ela indiretamente responde que sim, mas diz para ele não contar nada a ninguém. Glenn fica surpreso ao ver que ela não contou nada a Rick. Enquanto isso, Daryl examina a floresta procurando Sophia. O cavalo se descontrola após se encontrar com uma cobra e derruba Daryl, que cai de uma encosta e choca-se contra o chão, com uma flecha cravada na lateral do ventre. Rick conversa com Lori e diz que Shane quer que eles abandonem a busca. Rick, insinuando que o colega é hipócrita, comenta com Lori se fosse Carl quem estivesse desaparecido, o que eles fariam. Lori diz que as decisões de Rick estão certas e que ele está fazendo o possível para manter a união no grupo. Em seguida, Beth aparece e diz para Rick que Herschel quer falar com ele. Na floresta, Daryl, andando com dificuldades, consegue achar uma boneca perdida próxima a um rio. Ele a recolhe e chama por Sophia, sem resposta. Em seguida, ele localiza sua besta e vai para a terra firme, onde ainda ferido tenta escalar a íngreme e úmida encosta. Na metade do caminho, ele não consegue continuar e despenca novamente, ferindo-se mais ainda e desmaiando. Enquanto isso, na fazenda, Rick tem uma conversa com Herschel, que o questiona sobre o cavalo que sumiu e Jimmy ter ido procurar Sophia. Rick diz que vai conversar com Daryl sobre isso e que acreditou na palavra de Jimmy. Temos que melhorar nossa comunicação. O que você sugere? Pergunta Rick a Herschel. É simples. Você cuida do seu pessoal, eu cuido do meu. Responde o fazendeiro. Na cozinha de sua casa, Herschel sente mais uma vez seu espaço sendo tomado pelos sobreviventes de Atlanta, no caso Lori e Carol. Ele pergunta a Maggie o que está acontecendo e ela diz que aceitou deixar Lori e Carol fazerem um jantar. É só um jantar, Maggie diz. Herschel desconfia que Glenn possa estar tendo um relacionamento com Maggie, mas ela nega, dizendo que ele é apenas um amigo. Herschel ainda diz para ela não se acostumar com a presença dos sobreviventes na fazenda Green,
pois isto não é permanente. Na floresta, Daryl acorda olhando para um rosto familiar, o de seu irmão, Merle Dixon. Merle chama Daryl de inútil. Vá se ferrar, responde Daryl, pouco interessado nos insultos do irmão. Merle pergunta por que ele está naquela posição, deitado e ferido, e que poderia retirar a flecha do ventre, o que iria facilitar a recuperação. Merle o repreende, dizendo que ele se preocupou mais com Sofia do que com seu próprio irmão, e que os sobreviventes o desprezam e vão se livrar dele na primeira oportunidade. Daryl responde dizendo que ele e Rick voltaram à loja de departamentos, mas que Merle não os esperou. O mesmo Rick que me algemou no cano de um telhado e me obrigou a cortar minha mão? Merle questiona. Merle termina sua aparição com mais insultos e o encoraja a atirar em Rick. Ele tenta fazer Daryl se levantar, se movendo em direção à sua perna. É neste momento que Daryl percebe que Merle era só uma alucinação e que há um zumbi querendo mordê-lo e outro nas imediações. Daryl mata o primeiro e usa sua besta para destruir o cérebro do segundo. Ele sobe na encosta, agora muito mais confiante. Antes que possa terminar a escalada, a visão de Merle reaparece, agora o insultando mais e mais. Daryl, com raiva, consegue subir a encosta, mas não encontra sinal de Merle nem de seu cavalo, tendo de voltar a pé à fazenda. Na RV de Daly, Glenn pergunta ao homem idoso se há um período em que todas as mulheres fiquem igualmente estressadas, com problemas, e tratando diferentemente os homens. Ele cita como exemplo Meg e Andrea, além de Lori, embora não especifique que esteja acontecendo em respeito ao segredo. Daly pergunta-lhe sobre Meg, e Glenn apenas concorda com a cabeça, fazendo Daly repreendê-lo pelo fato de ter feito sexo com ela. Glenn sai da RV irritado pelas palavras de Daly, e Andrea, do alto do veículo, grita que há um zumbi nas imediações, um homem que está andando quase se arrastando, denunciando seu estado. Shane e T-Dog se prontificam a atacá-lo, mas Rick diz que Herschel quer resolver ele mesmo o problema dos zumbis. Shane e T-Dog ignoram e correm até o zumbi, forçando Rick a fazer o mesmo. Andrea diz que vai atirar no zumbi, mesmo sem a autorização de Rick nem da reprovação de Daly. O sol está muito forte, de forma que não é possível mirar com nitidez. Rick chega perto do local onde o zumbi está e aponta a arma para sua cabeça. É aí que ele percebe que o zumbi é Daryl, que mostra que ainda está vivo. Já é a terceira vez que você aponta essa arma para minha cabeça. Quando é que vai atirar? Ironiza. Andrea, não escutando a conversa por estar longe do local, atira em Daryl. Felizmente, o tiro apenas causa ferimentos superficiais na têmpora de Daryl, mas tornando seu estado de saúde ainda mais delicado. T-Dog encontra a boneca de Sofia e teme pelo pior. Daryl recebe os cuidados médicos necessários de Herschel e fica com um quadro estável, embora precise ficar de repouso para se recuperar dos ferimentos. Andrea fica desolada por ter atirado na cabeça de um dos membros do grupo. Lori recebe Rick e Shane e pergunta se Daryl vai ficar bem. Ela presencia uma discussão entre os dois, com Rick insatisfeito com o comportamento de Shane sobre a questão das buscas por Sofia serem abandonadas. Shane dá razão a Herschel quando este diz que o grupo de Rick está com sorte em estar vivo. De noite, Lori está chorando no quarto onde Cal permanece dormindo. Ela ainda não sabe como contar de sua gravidez a Rick. Carol a chama para o jantar e pergunta se está tudo bem, e ela diz que sim, embora continue a chorar. No jantar, um silêncio ensurdecedor se forma, que só é quebrado quando Glenn pergunta quem sabe tocar violão, já que Daly tem um. Sua tentativa de animar todos é frustrada quando Herschel e Patrícia revelam que o único que sabia tocar violão bem era Otis, já morto. Meg manda um bilhete para Glenn por baixo da mesa sobre o lugar onde eles podem fazer sexo pela segunda vez. Glenn dá uma sugestão e entrega o papel a Meg, que não o lê para não despertar suspeitas do pai. No quarto de Daryl, ele recebe Carol com mau humor, mas estranha quando ela lhe dá um beijo no rosto. Ela diz que ele fez mais por Sofia do que o seu marido. Meg lê a resposta de Glenn e descobre que ele quer que eles façam sexo no celeiro. Ela fica preocupada e corre para salvá-lo.
Enquanto isso, Glenn entra no celeiro e usa a luz da lanterna para verificar o que há lá dentro, e para seu horror descobre vários zumbis presos. Meg surge e diz que ela não queria que ele visse aquilo. A presença de carne viva anima os zumbis, que começam a se movimentar e tentar forçar a porta de saída do celeiro. O episódio começa com Lori e Cal, já totalmente recuperados de seu ferimento, alimentando as galinhas. Cal demonstra já entender a ideia do apocalipse zumbi. Tudo vira comida de tudo. Depois, Patrícia é vista pegando galinhas, quebrando suas pernas, em seguida dando-as de alimento para os zumbis no celeiro. O cavalo que Daryl havia roubado retorna à fazenda Greene. Glenn é visto observando tudo com binóculos. Meg surge e tenta calá-lo. Você precisa guardar segredo. Você precisa. Por favor, ela diz. Glenn acha que não sabe mentir e que essa mentira não se sustentará por muito tempo. Em seguida, o coreano dá algumas frutas a Dali. Enquanto isso, Daryl é visitado por Andrea, que o dá um livro. Daryl a perdoa por ter atirado na sua cabeça e brinca com ela. Lori se aproxima de Glenn e o coreano diz que ela tem que contar sobre a gravidez a Rick. Ele diz que uma gravidez necessita de cuidados especiais e que alguém precisa tomar conta dela. Ela permanece dizendo que quer que ele mantenha segredo sobre isso. Rick, Shane e Jimmy continuam a pensar sobre como procurar Sofia, e Glenn oferece frutas aos sobreviventes. Shane pede seus binóculos a Glenn, que os devolve e se afasta dos três. Patrícia e Beth querem que os sobreviventes ensinem a elas a atirarem, em uma aula de instrução de tiro. Rick, alarmado pelos acontecimentos do episódio anterior, diz que tem que perguntar a Herschel primeiro. Shane conversa com Cal e o menino diz que quer aprender a atirar. Shane descobre que Cal tem uma arma, que havia furtado da van de Dali. Lori repreende Cal e Rick acha que melhor é ele se armar. Cal diz que quer proteger o local e procurar Sofia. Finalmente, Lori concorda com Shane ensinar a Cal e é tranquilizada por Rick. Shane e outros membros do grupo vão até um lugar próximo dali, onde vão ter aulas de tiro. Glenn e Dali conversam e o idoso sente que ele está escondendo alguma coisa. Glenn acaba revelando que existem vários zumbis no celeiro e que Lori está grávida. Rick e Shane vistoriam os sobreviventes nas aulas de tiro e os policiais ensinam Andrea a atirar. Andrea parece estar gostando de Shane, embora ele ainda mostre no rosto que está sentido pelos acontecimentos recentes, retorno de Rick, rejeição por parte de Lori, etc. Rick vistoria Cal atirando e elogia a pontaria do garoto. Dali vai conversar com Herschel e descobre que a égua que havia derrubado Daryl havia voltado para a fazenda. Dali confronta o homem sobre a existência dos zumbis. Herschel explica que acha que os zumbis são seres humanos, embora Dali discorde dessa opinião. Herschel diz que sua esposa e seu genro estão no celeiro e que são pessoas. Dali fica abalado e diz que pode tentar ajudar juntamente com Rick. Herschel ordena que Dali não conte nada sobre o celeiro para os outros sobreviventes. Mais tarde, Lori conversa com Herschel e o agradece pela hospitalidade. Faremos por merecer. Ela diz. Herschel explica novamente que, com Cal melhorando, eles vão ter que ir embora, e Lori, surpresa, vai ao encontro de Rick. Shane ensina Andrea a atirar em um alvo móvel. Andrea dispara várias vezes, mas não acerta o tronco que está se mexendo. Shane, em um descuido, diz que o alvo móvel é o zumbi que atacou M. Isto faz Andrea sair do local. Triste. Temos que decidir isso, diz Lori a Rick, querendo que eles prolonguem sua permanência na cidade. Lori não entende porque Rick não contou a eles antes que a permanência na fazenda Greene era temporária. Enquanto isso, Andrea está andando, nervosa. Shane surge em um carro e tenta se desculpar com ela, mas Andrea não parece perdoar ele. Ele a convida para os dois procurarem Sofia. Enquanto isso, Dali está cozinhando e dá comida para Carol. Lori surge e Dali resolve confrontá-la sobre sua gravidez. Ele tenta confortá-la sobre isso. Lori diz que Glenn contou para ele e o homem assente. É do Rick, diz Lori, sobre a paternidade do bebê. Dali tenta ser otimista, diz que o bebê de Lori pode ter uma vida feliz. Lori está receosa em continuar com a gravidez, já que acha que seu filho mais novo não vai viver muitos anos em meio a um mundo de caos. Ela se afasta de Dali, que fica sem resposta para as palavras da mulher. Glenn,
Enquanto isto, está cortando madeira e pede desculpas a Lori por ter revelado sua gravidez a Dali. Ela não demonstra estar preocupada com isso e pede para ele ir à cidade para buscar suprimentos. Meg vai junto com ele. Os dois, a cavalo, chegam à cidade e Meg demonstra estar chateada com Glenn por este ter revelado o segredo do celeiro a Dali. Agora Shell está bravo com ela. Meg vai procurar suprimentos para Lori, assim como Glenn. Um zumbi aparece de trás de uma estante e a ataca, até que Glenn surge e o atinge com uma placa de madeira. O zumbi, parcialmente decapitado, se levanta, mas Glenn decapita com um facão. Meg começa a chorar e abraça o coreano. Enquanto isso, Shane e André estão vagando pelas ruas da cidade. Eles saem do carro e ainda atiram as armas. Não há sinal de zumbis à vista. Meg demonstra estar extremamente chateada com o ataque zumbi e se irrita com Lori, que não consegue entender o que está acontecendo. Glenn diz que deveria ir sozinho e que a culpa é dele. Em seguida, Meg lhe dá um beijo. Ela diz que Glenn está sendo inferiorizado pelos membros do grupo. Enquanto isso, Shane e Andrea vistoriam algumas casas do local. Eles encontram vários corpos em avançado estado de decomposição. Um rebanho de zumbis surge e cercam Shane e Andrea, que começam a atirar nos mortos-vivos, embora ela tenha dificuldade em atirar, mas consegue matar um zumbi e outro e depois outro. Shane a chama e os dois entram novamente no carro, indo embora do local. Longe dali, os dois fazem sexo. Lori conversa com Glenn e tenta se desculpar pelo ataque que Meg sofreu. Ele entrega pílulas anticonceptivas a Lori, além de vitaminas para o bebê. Vai ser uma escolha difícil, diz ela, sobre conceber ou não o bebê. Glenn diz que ela precisa revelar a gravidez a Rick. Lori corre até perto da floresta, onde vomita as pílulas que havia tomado. Shane e Andrea se aproximam do local e dizem que não encontraram nada. Dali encara Shane e revela que sabia que ele iria embora. Dali o confronta sobre o que aconteceu com Otis e Shane diz que o homem morreu como herói. Dali dá prosseguimento ao seu raciocínio e revela que viu quando Shane apontou sua arma para Rick em Wildfire. Shane o encara e diz que Rick é um parceiro, um irmão para ele. Shane ameaça Dali. Mais tarde, Rick se senta em sua barraca no acampamento e descobre a existência de embalagem de pílulas anticonceptivas pertencentes a Lori. Ele vai ao encontro da esposa e pergunta se ela tem algo para contar. Ela revela que está grávida e Rick olha para ela com nervosismo. Rick grita com ela, dizendo que ela está errada ao falar que ele está escondendo segredos, quando ela mesma estava escondendo um. Ela não sabe como seguirá com a gravidez. Rick tenta se acalmar. Nós vamos dar um jeito, ele diz. Rick pergunta se há mais alguma coisa que ele deva saber. Lori diz o Shane e eu. Eu sei. Responde Rick. Ele não a repreende pelo fato, dizendo apenas que ela achava que ele estava morto, por isso traiu. Lori assente, chorando.